quando a gente está falando da educação dos nossos filhos, a gente parece que a gente não tem nenhum tipo de escolha, que a coisa já veio pré-formatada, que a coisa já veio imposta para nós e cabe a nós simplesmente escolher se paga ou não paga um boleto escolar ou qual é o tamanho do boleto que você paga. Mas isso não é verdade. A gente tem escolha. Eu sou Marília Zamonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Quando a gente resolve tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, essa não é uma escolha convencional. E muita gente torce o nariz pra gente, né? A gente tem que enfrentar muita coisa e a primeira coisa que a gente tem que enfrentar são os nossos medos. Mas aí você pensa, qual é a alternativa que você tem? Eu passei por esse processo e eu vejo assim muito claramente, né, que quanto mais eu entendia o que era a escola, para que ela servia e qual é o objetivo da escola, mais eu questionava se a escola ia realmente atender aquilo que eu estava esperando que a escola atendesse. Não é? Que desse à minha filha uma educação de primeira qualidade, que a introduzisse no maravilhoso mundo do conhecimento, que ela fosse despertada para amar o conhecimento, para descobrir as verdades, que ela fosse introduzida, afinal de contas, na cultura ocidental ou no mundo do conhecimento. E não é isso que a escola quer. Não é isso que a escola vem fazendo. A escola vem atendendo a objetivos de ideólogos que produzem as políticas educacionais nacionais. E esses ideólogos, eles se inspiram, para usar de eufemismo, em ideólogos de fora do país. E o que a gente vê hoje é que a tomada da escola por essas pessoas foi de tal ordem que a família foi totalmente afastada dessa instituição. O que a gente vê hoje são os efeitos de décadas dessas escolhas, ou seja, a família e a comunidade já não são mais os protagonistas da educação, já não produzem escolas diferentes para que haja escolha dos pais. Quando a escola se tornou uma instituição estatal, quem tomou conta da escola, das diretrizes educacionais, do ensino escolar, foram burocratas estatais. E esses burocratas estatais, todos eles vêm do mesmo lugar. Vêm das faculdades de pedagogia muito permeáveis a ideias que nem sempre elas se fundamentam em realidades. Então é uma espécie de uma experimentação, né, do que tem sido feito. A escola deixou de ser aquela instituição na qual os alunos, as crianças, pertenceriam como um segundo meio social que, além de aprender a se comportar dentro de regras dessa instituição escolar, elas se conectariam com as gerações anteriores através do conhecimento que essas gerações anteriores produziram até aqui. A escola deixou de ser isso há muitas décadas. E eu só vim perceber isso recentemente, né? Depois que a minha filha foi introduzida no sistema escolar. E eu comecei a perceber as mazelas desse sistema, né? Faltam-me adjetivos para qualificar o que a escola é hoje. Então, em termos de socialização, né, quer dizer, quando a gente pensa na escola como uma instituição socializadora, isto é, uma instituição que prepara as crianças para viverem em sociedade, a gente comete um equívoco imenso, porque o que a escola tem feito não é preparar as crianças para viver em sociedade. Veja que hoje a gente está falando até, esses ideólogos que eu mencionei, eles chegam a falar descaradamente, aliás, até o presidente da República esses dias atrás falou sem nenhuma vergonha de que o que se espera é que as crianças mudem os pais.
não é? Então nós não estamos preparando as crianças para viver em sociedade. A escola parece ter se tornado um meio de transformação da sociedade. E que transformação é essa? Qual é a transformação que está sendo realizada na sociedade através da escola? É a transformação que esses ideólogos querem. Então, quando a escola adere à Agenda 2030 da ONU, aos ditames de sustentabilidade, ao terrorismo climático, ou ela começa a introduzir essas questões de gênero e enfim, começa a introduzir questões, situações, temas e ideias, principalmente, que não passaram pelo crivo do tempo para se saber se são ideias resistentes ao tempo ou não. Se são ideias que se conectam com a verdade, com a realidade dos fatos ou não. Os agentes escolares, que durante algum tempo embateram, né, travaram o embate com os próprios professores que não... professores mestres, né, aqueles professores que tinham conhecimento de determinadas especialidades do conhecimento humano, todos eles se transformaram em pedagogos, não é? E os pedagogos são formados pelo mesmo lugar, todos eles saem do mesmo lugar, saem das faculdades de pedagogia, que por sua vez são direcionadas por professores que trazem essas ideologias estruturalistas, pós-estruturalistas, ou seja, coisas e teorias que não passaram pelo crivo do tempo, não é? Não passaram pelo escrutínio do tempo para afirmar que são verdadeiras ou não. Não é? Então, ao invés da escola apresentar às crianças e aos jovens tudo o que as gerações passadas construíram e entregar-lhes a responsabilidade de continuar essa construção, o que a escola tem feito é o contrário, é um agente transformador de destruição da sociedade. Quando ela ensina inverdades, quando ela substitui conhecimento por ideias não comprovadas, tratando-os como verdades, que a gente chama de ideologia, não é? Quando ela ensina que as crianças e jovens, eles têm direitos, mas não têm responsabilidades, quando regras podem ser descumpridas, quando violência pode acontecer, alunos que se comportam mal, praticando inclusive violência física, psicológica, emocional, esses alunos, eles não são enquadrados nas regras das instituições e da própria sociedade. Nós estamos ensinando que o mais forte vence e não o mais bem adaptado, e não aquele mais bem preparado, o mais educado. A gente está voltando para a lei do mais forte, quer dizer, e nesse caminho a escola abandona as crianças e os jovens. Quando os pós-estruturalistas afirmam que não há verdade, que não há realidade, que tudo é uma construção social, você está desprezando o conhecimento que até agora foi feito pela sociedade. E se não tem nada que é verdadeiro, então o que o professor fala também não é. O que a família fala também não é. O que as autoridades falam também não é verdadeiro. O que é verdadeiro? É como eu me sinto. Então, a escola começa a trazer esse tipo de ensinamento, né? Quer dizer, vale muito mais o como a criança se sente, como a criança, o jovem, o adolescente se sente, do que a realidade dos fatos. Mesmo que esse sentimento esteja completamente desconectado com a realidade. Então, o que está acontecendo hoje na escola é que as crianças estão aprendendo com um grupo, o que não é muito diferente de aprender na rua, de se desenvolver na rua. Não há mais na escola uma educação no sentido etimológico da palavra, né? Exducere, de trazer para fora de si mesmo. As crianças e os jovens continuam autocentrados, infantilizados.
Você vê isso até nos estereótipos, no fenótipo, né, das pessoas, na aparência dos jovens. Jovens de 25, 27 anos usando trancinha e laços enormes, como bonecas, ou crianças de 3, 4 anos de idade. A gente vê muito isso. Tá cheio disso por aí. Então, o que a escola está fazendo é deixar essas crianças perdidas, à deriva. Isso é um verdadeiro abandono intelectual que a escola está promovendo. Aí, quando você reflete sobre a educação dos seus filhos e você pensa que só existe essa alternativa, e note bem, a gente aqui está falando de escola pública ou privada, não tem diferença nenhuma, porque as diretrizes estatais, os ideólogos estão por todos os cantos, né? Eles estão comandando as diretrizes nacionais. Esses ideólogos de nível internacional, eles elaboram as diretrizes nacionais e internacionais. E essas diretrizes internacionais são absorvíveis aí pelo Estado, que obriga todas as instituições escolares às suas diretrizes. Né? Ele transforma isso em base nacional comum curricular. Comum curricular. É uma forma de você cortar por baixo, né? Você quer igualdade nos resultados. Né? Então, quando você percebe que o seu filho é um indivíduo, ele tem potencialidades e poderia ser muito mais do que a escola quer que ele seja, você começa a se deparar com um dilema muito grande, porque você começa a se perguntar, se você for como eu, você vai se perguntar, mas essa é a única alternativa? A gente se sacrifica tanto, né, para ter os nossos filhos, para educar os nossos filhos, para dar o melhor para os nossos filhos, e de repente você se depara com isso. Puxa, os meus filhos vão ficar dos 4 aos 17 anos dentro de uma instituição que não lhe fará nada melhor do que ele aprenderia na rua. E eu não tenho alternativa? Como um ser humano pensante, você começa a imaginar alternativas. Se você for como eu, você vai começar a imaginar alternativas. Não, esse ambiente não é seguro para o meu filho. Você chega a pensar que a escola não é mais um ambiente seguro para as nossas crianças. E se não é um ambiente seguro, puxa, eu tenho obrigação de protegê-la, de protegê-las. Eu tenho que proteger os meus filhos. Puxa, se eu tenho que proteger os meus filhos e eu estou considerando que a escola não é um ambiente seguro, que alternativas eu tenho? E poucas pessoas ainda pensam sobre isso. Então, de muito pensar, eu, por exemplo, passei 3 anos pesquisando, estudando e pensando o que eu posso fazer. Talvez você chegue à mesma conclusão que eu. E você pense, não tem alternativa para proteger os meus filhos que não tomar as rédeas da educação deles. E isso implica em eu ter uma postura completamente diferente diante das ordens estatais, diante da escola, em primeiro lugar diante da escola. E aí você começa a se impor para a escola, a você dizer que você existe, você manifestar a sua existência para a escola, que você como mãe, como pai, como família, você vem em primeiro lugar. E você não está de acordo com a Agenda 2030 da ONU, com a COP30, com a ideologia de gênero, com a teoria queer, com a demonização do agronegócio. Você começa a exigir que a escola comprove aquilo que ela está colocando. E aí você percebe o desgaste imenso que é isso. Parece que você está lutando sozinha. E aí você começa a fazer um trabalho inverso, quando os seus filhos vêm e trazem certas coisas da escola, você começa a fazer um contraponto e dizer, olha, isso não é bem assim. Vamos olhar esse outro lado aqui. E se você for ainda mais corajoso, sentir essa urgência maior dentro do seu coração, você parte para um passo maior ainda, que é o homeschooling. E aí você
se sente sozinho, né? Porque, puxa, acho que só eu estou fazendo isso, só eu estou pensando isso. Onde já se viu tirar os filhos da escola? Lugar de criança é na escola. E eu aqui estou decidindo tirar os meus filhos da escola. Olha, não é uma escolha fácil, não é mesmo. Porque você estar fora do convencional não é uma coisa fácil. Posso te dizer, as escolhas não convencionais que eu fiz na minha vida, para mim, elas se mostraram muito acertadas. Assumir as rédeas da educação da minha filha me parece ser uma escolha muito acertada, além de evidente, apesar de não ser convencional. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem é que você não está sozinha. Você não está sozinho. Você, família, você, mãe, pai, família, que resolveu assumir definitivamente, protagonizar a educação dos seus filhos, você não está sozinho. Existe muita gente que está acordando, que está despertando para a urgência dessa postura, dessa posição séria e firme que a educação das nossas crianças exige. Não há ninguém mais interessado no sucesso, no progresso, no desenvolvimento das nossas crianças do que nós, mães, pais, família. Não tem ninguém mais interessado do que nós, não tem ninguém que conhece os nossos filhos melhor do que a gente, não tem ninguém que se interessa mais pelo sucesso dos nossos filhos do que nós. Não tem nenhum professor, nenhuma escola, nenhum ideólogo, nenhum burocrata estatal. Por mais que o discurso seja esse, é para o seu bem, nossa, olha aqui o promotor de justiça, o juiz, conselho tutelar, não é? É no melhor interesse da criança. Não tem ninguém que tenha um interesse maior na sua criança do que a família que optam por renunciar a uma série de coisas da sua própria vida para se dedicar à educação dos seus filhos. Então, por mais que não seja convencional essa escolha, se você sente no seu coração que é o melhor que você pode fazer, faça. Se você sente fundo no seu coração que isso é o certo, esse é o correto, aí que está a verdade do que você realmente enxerga hoje como realidade, não importa se não é uma escolha convencional. Saiba que você não está sozinho. Tem muita gente que está junto nessa estrada, que também enxergou as coisas que você está enxergando e que também está optando por tomar as rédeas novamente da educação das suas crianças. E a gente sempre tem que lembrar, quando você tiver com aquele medo, quando aquele medo bater, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu fiz a escolha certa? Pense qual é a tua alternativa. Do que é que você vai se arrepender mais? Você, porque a decisão é tua. Não o seu filho. Ele não sabe ainda das coisas. Ele ainda não sabe das consequências de decisões como essa. Então pense você. O que é que você vai se arrepender mais? Eu pensei que o meu maior arrependimento seria deixar a minha filha submetida a um sistema que já provou que é falido. Um sistema que a abandona intelectualmente, que a socializa negativamente. Então, a escolha que nós temos hoje é essa. E note, quando a gente opta por assumir a educação dos nossos filhos, existe liberdade educacional. E quando a gente está falando de liberdade educacional, a gente não está adstrito a uma só escolha, que é isso que o Estado está nos impondo. Quando ele diz que você tem que matricular os seus filhos numa escola, qualquer escola, é porque qualquer escola é igual. Porque essencialmente não há diferença, porque as ordens vêm de cima. A gente pensa que tem diferença na escola A para a escola B, porque o marketing da A é diferente do marketing da B,
porque ali tem uniforme, porque ali separa em sexos, porque ali é uma escola religiosa. Mas no fundo, os professores e pedagogos, coordenadores pedagógicos, supervisores pedagógicos, todos esses profissionais, eles saem do mesmo lugar, eles vêm do mesmo lugar, das mesmas faculdades, que estão ensinando as mesmas coisas e que querem, que estão transformando a escola nisso aí que a gente está vendo. Quando você opta por outras possibilidades, você não tem só uma escola para escolher. Você tem N possibilidades. Inclusive, você tem possibilidades de matricular o seu filho em escolas que não são autorizadas pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e, portanto, não estão adstritas à Base Nacional Comum Curricular, que querem nos impor à força, a todo custo, a qualquer custo, sem nos consultar. Que é o que está sendo feito agora novamente com o Plano Nacional de Educação, que ainda estamos descendo ladeira abaixo mais um pouco ainda, mesmo depois, mais baixo ainda que a atual BNCC, né? Então existe uma infinidade de possibilidades, escolas americanas que têm convênio com o Brasil, não é? Professores particulares, matérias específicas para matricular o seu filho, você mesmo ensinar, um tutor assumir a educação da sua criança, tutor que você conheça, que você escolha, não é? Porque a escola, você não escolhe qual é o professor que vai ensinar, vai educar as suas crianças, você não escolhe, você mal conhece. Você aceita o que a escola impõe, né? Então, quando a gente resolve assumir as rédeas da educação dos nossos filhos, quando a gente resolve protagonizar a educação dos nossos filhos, existem várias possibilidades. Começando pelo after schooling. Começando por você fazer aquele contraponto, que já falamos em outro vídeo aqui, né? Fazer o contraponto do que a escola vem ensinando errado, complementar aquilo, ensinar o que a escola não ensina. Então começa por aí. E isso já é uma escolha não convencional, né? Os pais que ficam em cima da escola, que ficam tentando interferir, entrar dentro da escola a todo momento, já são escolhas não convencionais. Você optar pela educação domiciliar, então, é uma escolha muito não convencional. Mas lembre qual é a opção que você tem, a alternativa que você tem. Qual é a alternativa que você tem? É a alternativa que você tem à educação domiciliar, seja em qual modalidade for, é a educação escolar que está nesse momento te deixando angustiado, te deixando apreensivo, porque você está vendo o que está fazendo com seu filho. Então, o que eu quero te dizer é, você não está sozinha. Quem está optando pela educação domiciliar, after schooling ou homeschooling, pode contar com uma porção de gente que também está optando por isso. E apesar de não ser convencional, apesar de você sentir os narizes tortos, os comentários aqui e acolá, se você sente no seu coração que essa é uma escolha certa, se você ponderou quais as escolhas que você tem, quais as alternativas que você tem, e você sente que essa é a escolha mais acertada, siga firme. Siga firme e saiba que você não está sozinho. Tem bastante gente nessa também. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e aproveite para acionar o sininho para você ser notificado dos próximos.